Diga. Bom, ao bater o Peñarol, vamos lá, falar de esporte, sem futebol, mais precisamente, Libertadores, né? Ao bater o Peñarol por 3-2 na noite de ontem, o Palmeiras foi às oitavas de final da Libertadores. É lógico que eu quero muito saber do jogo, como é que você avaliou, principalmente os dois tempos, que foram muito distintos, né, pro Palmeiras. O primeiro tempo péssimo, o segundo tempo revelador aí, né? Agora, não dá pra gente seguir nessa aí sem falar antes do lado ruim da história, né? Que revelou, inclusive, os dotes de pugilista de Felipe Melo. Olha... Você sabe que o final eu não vi. Eu vi o jogo acho que até, sei lá, os 37 do segundo. Sim. O jogo caminhava muito bem. O jogo estava tranquilo, apesar da vitória e da virada palmeirense, os uruguaios estavam calmos, até o apito final. E aí é onde aconteceu a profecia de Felipe Melo, né, que tinha prometido na sua primeira entrevista coletiva no Palmeiras dar tapas nas caras de uruguaios. Na verdade, ele deu um verdadeiro soco na cara do uruguaio. Agora, Edgar, é preciso analisar as imagens e ver que o que aconteceu ontem no estádio do Peñarol foi uma verdadeira emboscada ao time do Palmeiras e principalmente ao Felipe Melo. Isso daí foi um ato totalmente planejado, porque o jogo em si foi um jogo absolutamente tranquilo. Na bola, né? Na bola, repito, apesar da virada palmeirense. E depois que o juiz apitou o final, os caras literalmente partiram para cima do Felipe Melo. O Fernando Praz, goleiro palmeirense, que tentou apartar a briga, tem uma imagem dele que tem 4 jogadores batendo 4 jogadores do Peñarol batendo no Fernando Praz. Uma verdadeira covardia. Fecharam o portão de acesso ao vestiário do Palmeiras para que os jogadores ficassem ali encurralados. Então, assim, claro que a gente nunca incentiva, né, a agressão, principalmente um soco na cara de um adversário, mas diante da situação que o Felipe Melo estava, né, com vários jogadores indo em direção a ele, encurralado, ali na pressão, eu acho que ele tomou uma atitude que não sei se é a atitude certa, mas é a atitude que ele tinha que ter feito no momento para evitar algo pior com relação até à integridade física dele, né? E aí generalizado, a torcida também brigando, então, né? E aí seguranças particulares também entrando na briga e jogando coisas na torcida do Palmeiras. O pior foi que essa briga dentro de campo passou para a torcida. Sim. A torcida do Peñarol tentou invadir o setor onde estava a torcida palmeirense, não havia nenhum tipo de policiamento, né? Apenas aqueles caras que ficam assessorando, né, onde vai ali dentro do campo, mas a torcida do Palmeiras se defendeu também como pôde. Olha, poderia ter sido pior, a tragédia de ontem poderia ter sido pior, felizmente ninguém saiu machucado, né? E depois da partida, antes da gente falar também sobre o jogo em si, que foi muito bacana, tivemos uma entrevista explosiva de Eduardo Batista, né, o técnico do Palmeiras, que desabafou. O Eduardo Batista, ele veio da Ponte Preta, né, Edgar? E aí quando você sai de um time... Eduardo é filho do Nelsinho Batista, né, que já foi técnico da Ponte. E vai para um time grande, que é um time campeão, atual campeão brasileiro. Que o técnico do Palmeiras, que era o Cuca, saiu por vontade dele, né? Não por vontade da diretoria ou por vontade dos torcedores. E aí você chega num elenco milionário, você é muito cobrado, né? Isso no dia a dia, ainda mais aqui no Brasil, que a gente pede cabeça de técnico a cada 2 jogos. Então o Eduardo tem vivido, né, essa cobrança diária, essa pressão diária, foi eliminado do Campeonato Paulista. Só que ontem eu achei que nessa extravasada dele, até com razão, ele tem todo o direito de, às vezes, também perder um pouco da paciência, ele tocou num ponto em que ele errou. E aí a gente pode ouvir nessa sonora agora. Vamos lá. Você dá uma notícia, fala a fonte. Fala de onde veio. Fala de onde veio. Estão falando com um cara sério aqui dentro. Um cara que ralou, que tá aqui todo dia trabalhando. Um cara que dá a vida aí. E não tem, e chega de mimimi, não tem briga nenhuma. O time inteiro aqui, ó, se a gente não se junta ali, comia de pau. Nós apanhávamos aqui, que isso é coisa séria. Então não tem mimimi, discussão tem em qualquer lugar. Agora, é uma palhaçada, uma falta de respeito. E pode falar o que for, pode criticar o que for. Hoje o futebol tá parecendo revista de fofoca. Que só fala se o treinador, quem que vai cair primeiro, qual o treinador que vai, isso cansa. O futebol tá acima, e eu procuro estar acima. Só que a gente respeita, a gente é quieto.
Mas chega uma hora que ofende o homem. E eu sou homem pra caralho. Sou um cara sério aqui dentro. Então quando você escuta isso, ainda mais de pessoa que eu sou fã, que eu respeito, puta, isso machuca pra caramba. Quer falar comigo? Quer a minha coletiva? Quer a minha coletiva, Edu? Pergunta de futebol. Se não, vai queimar a pergunta. Posso até me dar mal com o que eu tô falando. Mas tá falando com um homem sério aqui. Que fala do coração, que age no coração. Muita palhaçada. Muita palhaçada. Muito neguinho querendo aparecer. Muito neguinho querendo aparecer. O William não jogou por causa disso. Ele estava explicando por que o William não jogou. E aí teve, né, uma nota do Juca Kfouri no UOL, que diz que na primeira partida entre Palmeiras e Penharol aqui no Allianz Parque, o Roger Guedes, atacante palmeirense, foi tirado da concentração após uma discussão com o Eduardo Batista, que teria deixado ele na reserva, né? E que depois o Alexandre Matos, que é diretor do Palmeiras, agiu nos bastidores para que o Roger Guedes voltasse ao time titular. Foi isso que deixou o Eduardo Batista tão indignado. Agora eu digo para o Eduardo Batista o seguinte: você é sim um cara sério, é sim um trabalhador, você tem todo o direito de ficar irritado, você tem todo o direito de desmentir uma notícia e de até processar o jornalista que deu a notícia. Você só não tem o direito, Eduardo Batista, de exigir fonte de jornalista. Porque se o senhor não sabe, no artigo 5º da Constituição Brasileira, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então o jornalista não tem que revelar fonte. Isso é protegido por lei. Se fosse assim, não teríamos todas essas denúncias de corrupção que nós temos no país hoje. O Augusto tá seco para falar. E o jornalista esportivo, idem. Então o Juca Kfouri deu uma notícia, se o senhor ficou irritado com ele, o senhor deveria ter até falado o nome do Juca Kfouri na entrevista, do qual o senhor não falou, né? Generalizou, falou de todos os jornalistas, falou que o jornalismo esportivo hoje é revista de fofoca. Ok, também acho que falta mais discussão sobre futebol do que discussões sobre jogadores, sobre a parte extra-campo. Mas repito, fonte é assegurado por lei, o jornalista tem todo o direito de esconder. Ainda mais num caso de um assunto interno, né, Augusto? De tira jogador, afasta o jogador, os motivos, né, cada um tem os seus. Ele é o técnico, o comandante, né? Eu acho que na essência, o que ele disse, esse negócio da fonte, claro, treinando bobagem. Na essência, as queixas dele fazem sentido, só que ele poderia falar em outro tom, por exemplo. Ele poderia dizer tudo isso sem alterar, sem se alterar, ou sem alterar o tom de voz. Ele fala calmamente. Agora é isso mesmo, é por isso que eu leio com muito prazer poucos cronistas de futebol. Um deles é o Tostão, porque só fala de futebol. Futebol, exato. Verdade. Fala de futebol, quer dizer, não se fala do que acontece em campo. Bastidores. Muito bastidor e muito espaço para cartola. Cartola virou notícia, eleição em time e tal, não era assim. Fala do jogador, fala como é que tá bem, não tá. Ontem foi um belíssimo jogo para se comentar, mas essa briga toda, que começou com a provocação lá atrás. Do Felipe, da frase, sim. E os uruguaios fizeram isso, que foi realmente uma emboscada. A palavra é, se eles conseguem confinar naquele canto de campo o Felipe Melo, ele seria massacrado, linchamento. E a polícia não fez nada. Eu achei a coisa estranha, achei que tinha sido deliberado quando eu vi exatamente a figura do Fernando Praz, que é um tranquilo. Sim. Ele estava indignado. Acuado, né? Indignado. Alguma coisa fizeram com ele, como eu não vi a imagem, mas é exatamente isso. O futebol precisa voltar para o campo, né? Vamos voltar pro campo então, só um pouquinho, antes de comentar, porque a parte boa tá aqui, ó. Michel dominou, voltou pra Tietê, Tietê de primeira pra Roger, pra Guerra, vai bater, uma palma, quando ele pegou, largou, fez Jean, meteu no meio, chega o William, tocou, gol! Gol!
aí, o Nilson César brilhantemente narrando, o grande garganta da Jovem Pan, narrando o gol do Palmeiras. Ellen, você ia fazer um comentário. Não, é sobre essa questão do jornalismo esportivo, né? É uma questão que a gente sempre problematiza muito quando tá falando sobre jornalismo, porque é cada vez mais difícil, sobretudo com a crise do modelo de negócio de jornalismo, você ter setoristas. É difícil você manter setoristas, você tem pouca mão de obra e não mantém. E aí você vê no jornalismo esportivo que é uma das poucas áreas que você mantém. O cara tá lá, fica no Palmeiras, fica no São Paulo, cobre, e aí você pensa, pô, que bacana, quer dizer, é onde poderia ter a melhor cobertura, porque a pessoa vai criar fontes, você vai ter a informação exclusiva, e é justamente o que a gente não vê em muitos momentos, né? Então é uma oportunidade de se repensar essa situação, porque é justamente o que acaba não se vendo em muitos momentos e se vendo esse diz-que-me-disse aí que o Vinícius citou, né? É isso aí. Pode amarrar. Bom, então, Vini. Só para falar um pouquinho mais do jogo em si, então, o primeiro tempo foi trágico do Palmeiras. O Eduardo Batista entrou com uma escalação errada, porque ele entrou com 3 zagueiros, que é uma formação que o Palmeiras nunca jogou. Isso chamou o Peñarol para o seu campo, o Peñarol fez 2 gols, e aí o torcedor já viu uma situação realmente improvável, né? Você jogando fora de casa, uma Libertadores contra um time uruguaio, para virar é muito difícil, quase impossível. Jogando mal, né? E jogando mal. Não deu nada certo pro Só que aí o Eduardo mexeu bem. Primeiro tempo, né? Colocou o William em campo, e aí o William foi o grande destaque. Logo no começo do segundo tempo ele fez um golaço, depois o Mina fez um gol de cabeça empatando a partida, e aí este terceiro gol que nós ouvimos com a brilhante narração do Nilson César, aos 27 minutos. Então o Palmeiras virou o jogo com 27 minutos e não está classificado ainda, hein, Edgar? Você falou aí na... Mas não deu um passo... Deu um passo super importante, falta 1 ponto em 2 jogos. É a líder do grupo com 10 pontos. Pode ser que nem precise deste ponto. Isso mas se os outros times ganharem. Então, exato. Pode ser tem que ter uma combinação de resultados. Mas matematicamente já era, ainda não está classificado. Vamos esperar um pouco mais. Eu fico na torcida. Valeu, então o hino do Verdão aqui para os palmeirenses no Morning Show.